E já que nosso assunto é trabalho, chegou a hora de conversar com o advogado Paulo Souto na coluna Eu Quero Saber de hoje sobre direitos trabalhistas e previdenciários. Bom dia, Paulo. Bom dia, Bruno. Muita pergunta, tudo bem, e você? Tudo bem. Apesar de uma gripe meio forte, eu estou sentindo, faz parte dessa mudança de tempo. Né? É. Vamos com a pergunta da Adriana Marques, aqui de João Pessoa. Quer tirar uma dúvida. Descontou o INSS do aviso prévio da empregada doméstica. Está correto? Olha, ela pode descontar desde que seja o aviso prévio trabalhado. Indenizado, não. Apesar de que o governo, em 2006, baixou um decreto tentando cobrar a contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Mas a Justiça já rechaçou, os tribunais superiores não aceitam, porque trata-se de uma verba indenizatória. Por isso que não deve incidir a contribuição previdenciária. Marco Aurélio Arantes tem 40 anos, está incapacitado, mas só pagou INSS por 10 anos. 4 que ele não paga. Ele pode requerer auxílio-doença junto ao INSS? Olha, se ele adquiriu a doença na época que ele contribuía, ele pode requerer. Agora, se ele perdeu a qualidade segurada, ele não vai ter direito. Severino Lino, de Alagoa Grande, diz que trabalha como motorista particular. Quer saber se tem direito ao fundo de garantia. Ele deve trabalhar numa residência, ele é motorista particular, e o motorista particular ele é considerado empregado doméstico. E o fundo de garantia, neste caso, é facultativo. O empregador não está obrigado ainda a recolher. Orlandino Silva, de Campina Grande. A categoria dos empregados domésticos tem direito ao seguro-desemprego? Tem, desde que o seu empregador recolha o seu FGTS e que ele tenha trabalhado 15 meses, nos últimos 24 meses ele tenha trabalhado 15 meses. Aí ele vai ter direito ao seguro-desemprego se for demitido sem justa causa e por um período de 3 meses o valor de um salário mínimo. Tem que observar todas essas Tem que observar condições. todas essas, é diferente do trabalhador normal, trabalhador urbano. A Adriana Genuíno, também de Campina Grande, ela fala que já está aposentada, que a patroa está perguntando se a patroa pode assinar a carteira dela novamente. O que ela pagar de INSS depois que aposentou, se ela recebe de volta quando ela deixar o emprego definitivamente. Sobre a primeira pergunta dela, a patroa dela não precisava ter dado baixa na carteira, porque quando o empregado se aposenta, exceto por invalidez, não há necessidade de dar baixa na carteira. E o que a empregadora recolher de INSS, o empregado não tem como reaver de volta. E também esses valores não serão calculados para alterar o valor da aposentadoria que ele já tem. Nesse caso é melhor conversar antes, né? Você não está com a vontade de aposentar? Não, mas você pode se aposentar e continuar trabalhando. Se continuar trabalhando, ela vai receber a aposentadoria dela, o salário. Agora, o recolhimento do INSS é obrigatório. Ok, Paulo. Vamos fazer uma pequena pausa. Já a gente continua com o nosso bate-papo aqui, respondendo mais perguntas dos telespectadores. Tá bom, Bruno. Mais uma vez. Quem rebaixa o meio-fio de uma calçada aqui na capital não pode reclamar se de repente ela for invadida por carros. De acordo com a CEMOB, essa atitude de rebaixar, né, o meio-fio torna a calçada pública. Dona Darcy tem uma galeria de arte no bairro de Manaíra, na capital. Cansada de ter a calçada ocupada por carros que dificultavam a entrada de clientes e também os serviços de carga de produtos, ela decidiu cobrar pelo estacionamento. Comecei com uma taxa de R$1. Mas depois eu disse, isso não está dando para nada, nem para pagar a despesa. Eu vou botar R$1,50. Tem uns que chegam e dizem, mas senhora, por que não cobra R$3? Ali não é 3, aqui pode ser 3 também. Eu digo, não. Eu só quero material para repor a calçada. Existem comerciantes que não cobram, mas deixam claro que o estacionamento é só para clientes. Fica com medo de estacionar? Com certeza, porque de repentemente a gente pode ser apreendido de surpresa. Tem proprietário que se zanga bastante. Aí gera um conflito, aí se chama a SP Trans para resolver o problema. O uso de correntes para impedir a entrada de carros de pessoas que não são clientes é outro recurso comum utilizado pelos lojistas. O que eles parecem não saber é que a partir do momento em que rebaixam a calçada, ela se torna de uso comum. A partir daí, essas práticas se tornam proibidas. Uma portaria da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, CEMOB, diz que o meio-fio rebaixado torna a área pública e proíbe o uso de correntes, placas ou outros equipamentos que dificultem o acesso. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a fiscalização sobre esse é ilícito. Então, a Secretaria de Serviços de Desenvolvimento Urbano tem um pessoal qualificado para tal fim. Desde setembro, ela está autorizada, inclusive, a aplicar multas que vão até R$1.000 por tal prática. E é com esse assunto aí da utilização de calçadas como estacionamento que a gente volta a conversar com o advogado Paulo Souto
Paulo, muitos telespectadores ligaram para a gente, né? E de que forma essas pessoas podem aí coibir esse tipo de prática, né? Esse estacionamento que, na verdade, não é estacionamento. Não, rebaixou o meio-fio, tornou-se público. E o pior é que o próprio, várias repartições públicas fazem isso, viu? O que está errado. Tem uma portaria, a portaria 047/2002, da ST Trans. Você tira essa portaria no próprio site da ST Trans e você anda com ela no carro. Chegou lá e tem um telefone também que você pode ligar para fazer reclamação da ST Trans, que é o 3218-9330. Você liga, abre um processo, recebe um protocolo, a ligação pode ser sigilosa, você pode estacionar, não tem problema. Vai ter aborrecimento? Vai. Agora, na mesma hora você pode ligar para a ST Trans. Tem tanto guarda circulando na cidade para multar os condutores, por que não multa os comerciantes? A ST Trans que hoje é CEMOB, né? Tanta sigla. Mas na internet ainda continua esse interesse. Ainda continua esse Se você botar no Google ST Trans, você localiza bem direitinho. Consegue localizar de qualquer jeito. Então vamos lá. O Tiago de Itabaiana: se o empregador doméstico falecer, haverá sucessão deste para os seus herdeiros, no entanto, sem a responsabilidade pelo pagamento das verbas rescisórias? Não existe isso. Primeiro, não existe sucessão de empregador doméstico. Se o empregador faleceu, aquele que assinou a carteira, mas outros membros da família moravam com ele, tipo a esposa ou filhos maiores de idade, esses filhos continuarão com o empregado. Basta botar uma observação na carteira profissional de que o contrato de trabalho, o responsável será fulano de tal. Não tem problema, certo? E quanto às verbas rescisórias, se esse empregador morava só, os seus herdeiros vão arcar com a rescisão contratual do empregado. Ok. Entendeu? Não tem problema algum. André Dias, de Campina Grande, é proprietário de um sítio de lazer e vai vendê-lo. A dúvida é se o novo proprietário deve assumir a responsabilidade pelos empregados. É parecida a situação. É parecida, é a mesma coisa da sucessão do empregador. No caso do empregado doméstico, não, é totalmente diferente da empresa. Não existe essa sucessão. Ou seja, o novo proprietário, ele vai ficar com os empregados após o antigo empregador rescindir. Ele rescindiu o contrato, também o novo proprietário não está obrigado a ficar com esse empregado. Se ele quiser ficar, ele fará um novo contrato de trabalho. A Cássia Pereira de Cabedelo, o irmão dela faleceu e ela quer saber quantos dias ela tem direito de ficar em casa. Olha, subsidiariamente se aplica, neste caso, a CLT. Ela tem direito a ficar 2 dias, em caso de falecimento do pai, de filhos ou irmãos, ou pessoa que viva na sua dependência econômica, desde que a pessoa tenha guarda. Então, ela tem 2 dias de folga no trabalho. Saulo Almeida gostaria de saber se uma empresa tem o direito de descontar do salário do funcionário de carteira assinada que trabalha como vendedor a inadimplência dos clientes. Em hipótese alguma. Se ela tiver isso, é um caso grave de dano moral. E o empregado pode muito bem, isso ele geralmente ocorre naqueles empregados que recebem salário por comissão. Muitas empresas fazem isso. Mas basta o empregado fazer um controle de suas comissões e no final do mês ele vê se ele está descontando ou não. Não tem. Mas a empresa não pode agir dessa forma. Camila Ricó, eu acho que é assim que fala, Camila, se não for assim que fala o sobrenome, me desculpa. Ela pretende contratar uma empregada doméstica que mora em outro município e ela quer folga todo fim de semana para viajar. Segundo ela, as passagens, Paulo, ficam em mais ou menos R$213. Ela quer saber se é obrigação dela pagar esse valor. Não, a obrigação de pagar o vale transporte é aquela obrigação diária do seu deslocamento de casa, residência, trabalho. Trabalho, residência, trabalho. Agora, se o empregado, no final de semana, que ele tem direito a uma folga, ele vai para o interior, é uma opção dele. Agora, o empregador deve pegar uma declaração do empregado, renunciando ao vale transporte, tendo em vista que ele dorme no emprego, no caso, o empregado doméstico. Agora, a obrigação de pagar essa passagem intermunicipal, ela não tem, não. Ok, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno. Quem mandou pergunta pode ficar tranquilo que na próxima semana a gente volta com mais dúvidas dos telespectadores sobre direitos trabalhistas e previdenciários aqui no quadro Eu Quero Saber. Se você tem alguma pergunta ou assunto que deseja que Paulo Souto comente, basta enviar um e-mail para euquerosaber@cabobranco.tv.br ou euquerosaber@paraíba.tv.br.